Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a cavitação por golpe de ariete. A gente já falou sobre cavitação nesse canal, alguns vídeos atrás, também já falamos sobre golpe de ariete, e agora a gente vai falar dos dois temas ao mesmo tempo, que também pode acontecer. Mas antes disso, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se o nosso conteúdo tem te ajudado, você também pode nos ajudar através do botão Valeu Demais ou se tornando membro do nosso canal. Como membro do nosso canal, você além de nos ajudar, também tem acesso a materiais exclusivos, né? Basta clicar Seja Membro para você verificar os detalhes e prosseguir. Bom, sem mais delongas, né? Vamos então ao tema de hoje, né? Cavitação por golpe de ariete. Eu vou fazer primeiro aqui uma revisão sobre o que é golpe de, o que é os temas, né, que precedem, até se de repente você não assistiu o outro vídeo, você também não ficar perdido. Primeiro, o que é transiente, né? Transiente, ele é uma mudança no escoamento. Então você tem um escoamento acontecendo quando, né, você ligou a bomba e está funcionando lá e ela está em regime, né? Então uma das maneiras que o pessoal fala é que ela está trabalhando em regime, né, ou que seria o correto seria regime permanente lá do ponto de vista da mecânica dos fluidos. Mas quando você muda alguma coisa, seja você acabou de ligar a bomba, você desligou a bomba, você fechou um pouco uma determinada válvula, enfim, você mudou, né, fez uma mudança de direção, então antes o escoamento ia para a direita, aí você mudou para a esquerda, enfim, né, você fez alguma alteração. Então, você vai ter um período durante a o regime 1 e o regime 2, né, estabilizado, tá o regime estabilizado aqui, e o outro regime estabilizado lá, entre esses dois você tem um período que é chamado de transiente hidráulico. Então, com isso é um período de mudanças. É isso que significa isso, ou poderia ser chamado também de escoamento não permanente lá na mecânica dos fluidos. Bom, isso vai acontecer em partidas de bomba, desligamento, abertura de válvulas, seja parcial totalmente, fechamento de válvulas, também parcial totalmente, e por aí vai. Mudou, né? Eu dei outros exemplos aí. Bom, e o que seria cavitação? Então, isso, primeiro, né, contextualizando o transiente hidráulico. O que seria cavitação? Bom, cavitação é um fenômeno que acontece quando o escoamento do líquido atinge a chamada pressão de vapor. E o que seria essa pressão de vapor? É a pressão quando o escoamento numa dada temperatura, o líquido numa dada temperatura, começa a vaporizar. Então, por exemplo, a água na pressão atmosférica, a pressão de vapor dela seria um atm, um bar, né, a pressão atmosférica, e ela vaporiza por volta dos 100 graus. Né? Então, para 100 graus, a pressão de vapor da água é um bar, né, um atm, ou, né, a pressão atmosférica em Pascal, que é 103 ponto não sei o que, mil Pascal. Né? Então, se você alterar a pressão para mais ou para menos, essa temperatura de vaporização vai aumentar ou vai diminuir. Né? Então, quando você quer vaporizar as coisas mais simples, você trabalha com vácuo. Né? De maneira mais fácil, né? Você faz um processo de vácuo para atingir a pressão de vapor ser menor também. Né? Então, quando você atinge a pressão de vapor, no escoamento, você começa a ter a formação de bolhas desse próprio líquido. Então, o líquido começa a virar vapor. Nesse momento, né? Então, a gente vai ter o que vai acontecer, né? A formação de bolhas, como eu disse, essas bolhas elas vão implodir quando a pressão voltar a subir. Então, o que é o que vocês estão vendo aqui nessa animação? Você tem aí a bolha, que é a bolha justamente de cavitação, em laboratório, ela é forçada, foi forçada a barra, vamos dizer assim, para ser criado isso, mas a pressão do líquido vai fazer com que nessa bolha implode. E quando essa bolha implodir, o resultado disso vai ser tão crítico que gera ondas de choque, né, gera uma perturbação tão intensa, né, um choque de energia tão grande que chega a remover material da superfície ali dos componentes. Então isso é muito frequente como eu falei no preâmbulo aqui desse curso, dessa aula.
isso acontece normalmente na linha de sucção de uma instalação de bombeamento. Então você tem a pressão naturalmente vai diminuindo nesse escoamento e aí chega lá no rotor, né, com uma pressão muito baixa, menor do que a pressão de vapor, e aí no rotor a pressão sobe e aí você tem a cavitação acontecendo na bomba. Lá no rotor da bomba, isso vale para outras bombas sem ser centrífuga também. Então esse é o mais é o método né, o meio mais comum de a gente visualizar a cavitação. Mas em válvulas também acontece. Sempre quando você aumenta a velocidade de escoamento de um líquido, a pressão vai cair naquele ponto. E quando a velocidade diminui, a pressão sobe. Então pode ser que numa válvula você tenha um estrangulamento, que a pressão, né, a velocidade suba tanto que a pressão caia atingindo, né, a pressão de vapor, e quando volta a subir, ele vai também, essas bolhas vão implodir e vai dar problema na válvula. Né? Quem trabalha com isso com certeza já viu isso acontecendo. Então a cavitação tradicional acontece, né, essas duas seriam as mais tradicionais que o pessoal mais vê. Mas o que acontece, então, no caso do golpe de ariete, que a gente também falou no vídeo anterior, né? Se você não assistiu, quiser assistir mais em detalhes, fica aí o convite, né? O que acontece? Né? No golpe de ariete, você tem a mudança no escoamento, vai provocar, que vem lá do transiente hidráulico, então o golpe de ariete ele é um fenômeno associado ao transiente hidráulico, não é o único. Né? O pessoal acha que é o único, é muito comum o pessoal associar transiente hidráulico com golpe de ariete, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todo golpe de ariete é um transiente hidráulico, mas nem todo transiente hidráulico vai ser um golpe de ariete, depende da condição que foi acontecendo as coisas. Né? Então, dentro disso, o transiente hidráulico que a gente tem vai gerar mudança nesse escoamento. Então, o que acontece? Essa mudança nesse escoamento vai gerar uma mudança brusca de pressão. Se for um fechamento de uma válvula, essa pressão sobe de uma vez e depois cai. Se for uma abertura muito brusca, ou uma parada de bomba, ou alguma coisa, um rompimento de tubulação, por exemplo, aí você vai ter o contrário, a pressão vai cair, mas depois ela volta a subir. Então, o que acontece? Né? Essa oscilação de pressão, a gente pode traduzir isso através de um gráfico. Então, o que acontece nesse gráfico aqui? Eu tenho a linha vermelha aqui, seria a linha da pressão. Então, o que acontece? Nesse exemplo aqui, eu estou fechando uma válvula. Então, sempre que você vai fechar a válvula, a pressão vai subir primeiro. Se você abrir a válvula, a pressão vai descer. Seria equivalente a essa linha azul, que é a linha da velocidade, mas aqui no caso aqui, daria para a gente simbolizar aqui como se fosse a abertura muito brusca de válvula. Né? Então você abre a válvula, a pressão vai cair e depois vai voltar a subir. Então o que acontece? Né? Pegando o gráfico certo aqui, eu fechei a válvula, a pressão ela subiu. Quando ela subiu, ela atingiu o máximo, né, de pressão, o que poderia acontecer. Isso costuma ser em torno de 33, até 33% de aumento de pressão que você vai ter no sistema. O que acontece? A tubulação e os componentes, eles usam materiais que são elásticos. Todos os materiais são elásticos, alguns mais, outros menos. Mas o material, que normalmente é um material de base de aço, alguma coisa assim, esse material da tubulação, das coisas, vai reagir, porque o que acontece? Eu tive o golpe de ariete e a pressão sobe. Quando a pressão sobe, digamos que a tubulação seja desse tamanho. Aí o que vai acontecer? Ela vai, óbvio que eu estou exagerando, vai ficar desse tamanho. Quando ela fica desse tamanho, ela agiu aqui, esticou o material. O material funciona como se fosse uma mola. O que ele faz? Ele faz voltar. Só que ele não faz voltar só para a posição original e para, não. Ele vai diminuir e depois vai aumentar de novo. Diminuir, depois vai aumentar de novo. Então, nesse aumento e diminuição que a gente observa em termos de pressão, acontece justamente essa questão de poder, né, voltando aqui para o gráfico, né, quando você vai para o pico, né, o que seria o vale aqui, de pressão negativa, pressão mais baixa, essa pressão aqui ela pode ser a pressão menor do que a pressão de vapor. Então o que vai acontecer aqui?
vai acontecer de ter a geração de bolhas de ar, de bolhas de vapor do seu líquido, só que a pressão vai voltar a subir e ela vai voltar para o patamar que ela tem que estar líquida. Então, ou seja, digamos que, vou até desenhar aqui só para a gente ilustrar aqui. Digamos que, vou pegar uma outra cor. Digamos aqui que a pressão de vapor seja essa pressão aqui, ó. Digamos que seja essa pressão, seja a pressão de vapor, né? A pressão que eu coloquei em azul. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu atingi o máximo de pressão, beleza, até aí, né, se o material suportar, não é tão crítico. Aí eu desci para o mínimo. Opa, passei do nível aqui, do patamar de pressão de vapor do líquido. O que acontece? Uma parte dele vaporiza. Quanto maior for esse diferencial aqui, da pressão de vapor, quanto for mais baixa, maior vai ser a quantidade de líquido que vai virar vapor. E pode ser tanto, pode ser tudo, inclusive, que aí gera o fenômeno que a gente chama de separação de coluna. Separação de coluna é quando uma parte do líquido vira vapor naquele momento. Então, o que acontece? A pressão sobe, passou o patamar, opa, ela começa a virar líquido. Ela começa a virar líquido e as bolhas de vapor começam a implodir. Até que ela chega no máximo de novo e vai descer. Chegou aqui, vai virar vapor de novo. Aí passou para cima, começa a implodir. Gera vapor de novo e vai implodir. E assim por diante. Ou seja, só que isso aqui é muito rápido. Esse tempo aqui que acontece, essa oscilação, é muito rápido. É tão rápido que você tem esse ciclo assim muitas vezes por segundo, às vezes. E aí o que acontece? Você acaba tendo essa geração de bolhas e implosões muito rápido. E isso gera um impacto, além do impacto da pressão que você vai ter do golpe de Ariete, também você vai associado aí a essa ondas de choque que vão ser provocadas pelas implosões das bolhas de vapor. Isso aí pode literalmente destruir o seu equipamento, destruir o seu componente, uma válvula, enfim, né, você vai ter problemas bastante sérios com isso. Então, se você ouvir ao desligar uma bomba ou ao fechar uma válvula, você ouvir barulho como se tivesse coisa metálica batendo uma na outra, é exatamente isso que está acontecendo aqui que eu estou comentando. É um golpe de Ariete associado, decorrente de um transiente hidráulico. Então esse assunto pode ser muito sério, né? Principalmente se for equipamentos, instalações de grande porte, ou, né, se for instalações com produtos perigosos, né, que podem pegar fogo, que pode contaminar o ambiente, matar as pessoas, enfim, né, o que existem nas indústrias químicas, petroquímicas, por aí vai. Né? Então esse tema é bastante sério. Então o golpe de Ariete por si só já é problemático, a cavitação só por si só é problemático, e aí quando você junta os dois ao mesmo tempo, a situação é problemática ao quadrado, digamos assim. Né? Então tem que ficar bastante esperto com isso, né? E trazendo a animação aqui do golpe de Ariete, né? É isso que acontece com a tubulação para mais e também para menos, né? Isso aqui fica oscilando por um certo período de tempo, né? Bom, então se você seria isso, né, que eu preparei para hoje. Se você quer saber mais sobre válvula industrial, te convido a conhecer o meu curso de válvula industrial, né? São 15 horas de curso que a gente discute as válvulas industriais. Se você precisa entender de bomba centrífuga, aí eu tenho o curso Bomba Centrífuga, Concepção, Manutenção e Operação. Se você precisa saber de compressor, também tem o curso de compressor. Então dá uma olhada no nosso site, que com certeza deve ter um curso lá que lhe interessa e você vai aprender muito mais rápido do que você imagina. Né? Eu levei bastante tempo para aprender tudo que eu aprendi, né? E você pode aprender isso rápido fazendo um dos nossos cursos. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.